E aí, mestres, beleza? O vídeo de hoje vai ser sobre estruturação de bancada de cozinha, então fica ligado. Então, pessoal, como é que eu faço a estruturação de bancada de cozinha? Bom, primeiramente eu não uso mais porcelanato para a estruturação das minhas bancadas, cubas, seja o que for. Eu uso atualmente MDF naval. Ah, por que MDF naval, pessoal? Bom, primeiramente os testes, né? Eu fiz testes, obviamente, e eu constatei que o MDF naval ele tem uma propriedade, ao mesmo tempo que ele é firme, ele dá a flexibilidade para o porcelanato e absorve impacto. Então, dessa forma, a bancada, a cuba, seja o que for, fica extremamente mais resistente do que colar com outro porcelanato por baixo. Nos testes que eu fiz, deu mais que o dobro da resistência. Então, com certeza, MDF naval. Tá? Existem dois tipos de MDF naval que eu conheço. Tem o normal e tem esse que é resistente à água. Eu uso o resistente à água porque, óbvio, né? Pode ser que aconteça alguma infiltração. Não é o correto, mas se acontecer, não dá nada. Por exemplo, aquele pedaço de MDF naval, quem assistiu o vídeo passado, eu usei para fazer todos os cortes com água da minha bancada. E tá ali, ó, tá inteiraço ainda. Ele não abriu, ó. Então, sinal que ele é muito resistente à água. Inclusive, o pessoal, ele tem as propriedades para aguentar 1 ano embaixo da água. Então, é garantido, né? Uma infiltraçãozinha, se caso tiver, não vai afetar em nada. Certo, como é que a gente faz a parte, então, da colagem? O que se usa na colagem? Também dos testes que eu fiz com PU e fiz com resina de laminação, que é a massa plástica, a resina que se usa na massa plástica, né, para amolecer, o pessoal conhece mais assim falando. E a resina se mostrou muito mais resistente, porque o PU ele é muito flexível. Então acontece que o porcelanato ele não ficava uma coisa única com o PU, sabe? O PU ele não dava uma junção de virar como se fosse uma massa única. Já a resina sim. A resina ela faz isso aqui virar um bloco inteiro. Então a resina, segundo os meus testes, se saiu melhor, tá? Então por isso que eu uso resina. Resina de laminação mesmo. Até aqui eu já fiz um pouco com essa resina aqui. Cara, é uma resina de laminação, resina poliéster. Essa aqui é cristal, mas não precisa ser cristal, tá? Eu usei essa porque eu tinha. Aqui, ó, eu misturei um pouco de talco industrial, porque não precisa ser pura resina, tá? E agora a gente vai catalisar, vai largar aqui e aqui, dupla camada, né? Eu vou botar no chão, vou subir para mim ter certeza que vai esmagar tudo e depois eu vou travar ela com réguas, tá? Eu vou tentar posicionar o celular para ver se eu consigo filmar esse passo a passo. Então, aqui ó, enquanto a peça seca lá, o que a gente vai fazer? Tem um passo muito importante que é esse. Vocês podem ver aqui a peça, ela, claro, ó, tem as suas ranhuras, né? Algumas não, mas essa tem. Porém,
Para a resina dar uma aderência melhor, eu passo um rebolo diamantado, aqueles de lixar chão mesmo, e eu deixo aqui bem áspero. Que quanto mais áspero, mais a resina vai aderir, tá? Então esse é um passo importante que tem que fazer. E ou pode ser com disco também, disco de corte mesmo, ficam passando esmerilhadeira assim, mas com o rebolo é mais prático e mais rápido. Depois disso aqui, obviamente vocês têm que lavar bem, secar muito bem, a peça tem que estar super seca, para depois vocês vir e fazer a colagem lá no fundo, né? Limpem com álcool e estopa ou um pano e depois façam a colagem, tá? Porque não pode aderir na poeira, tem que aderir no material. Aqui a gente já tem outra peça. Como vocês podem ver também aqui, a gente tem duas réguas assim e uma de atravessado para manter 100% alinhado. Porque, por exemplo, se a gente só pôr essas duas aqui, talvez a peça não esteja 100% alinhada assim. Então a gente coloca outra de atravessado para ter 100% a certeza que ela vai ficar uma chapa reta. Aí não tem erro mesmo. Então, mestres, aqui a parte da estruturação da área molhada. Vou inverter a câmera. Aqui eu tenho um perfil de aço galvanizado, tá? De 1 centímetro por 3, tá? Eu vou usar ele aqui. Vamos colocar aqui. Eu vou usar ele nessa parte aqui, porque aqui é uma parte que ficou bem estreita. E eu quero dar o máximo de segurança para essa bancada. O que eu vou fazer? Um perfil de aço galvanizado. Nada melhor do que isso aqui. Isso aqui vai me dar uma garantia assim, garantia para a vida inteira, tá? E eu gosto de fazer as coisas de uma forma garantida. Poderia usar um pedaço de porcelanato? Poderia, mas isso aqui é muito mais forte. Então, eu vou usar isso aqui porque é muito mais forte. Aqui também na parte da estruturação, essa aqui é a peça C, tá? Aqui eu coloquei outro pedaço de MDF naval para dar exatamente a altura aqui para ela encaixar em cima e vai dar bem certo a altura aqui. Como eu fiz? Silicone eu colei aqui para dar mais um reforço, umas bolinhas de silicone para quando ela cair em cima ajudar também a, se der alguma diferença de 1 milímetro ou 2, ela ter uma consistência, né, para ela ficar ali no lugar, e também pela questão do travamento, tá? Bom, aqui já está finalizado, colado. Agora a gente tem que fazer a parte de trás. Essa aqui é a parte da frente, tá? E essa aqui é a parte de trás. Basicamente, a gente tem que fazer a mesma coisa que está lá, fazer aqui, para ter a mesma altura. Então, aqui eu tenho porcelanato, um pedaço de naval, outro pedaço de naval, porcelanato. Aqui, mesma coisa. Porcelanato, 2 naval e outro porcelanato, tá? Daí vai ficar exatamente a mesma altura de um lado e de outro. Então, basicamente, de estruturação é isso. Não tem mais muito o que falar, né? Porque esse projeto aqui não é um projeto tão complicado, não tem nada suspenso em balanço, que eu digo. Então, basicamente é isso. Vocês têm que escorar o máximo possível por baixo, tentar deixar exatamente a mesma altura, né? Porque se vocês deixarem a mesma altura, na hora da instalação vai ser mais fácil, tá? Então, eu acho que é isso, pessoal. Se lembrar de mais alguma coisa, eu vou adicionar no vídeo, e qualquer dúvida vocês vejam aí, peçam nos comentários, que assim que eu puder eu respondo. E lembrando, sorteio da Mamute Abrasivos aqui nessa série da bancada de cozinha, tá? A gente ainda não decidiu certo qual vai ser o prêmio, mas é só para quem curtir, comentar e compartilhar os vídeos dessa série, tá? Vai ser, o sorteio vai rolar na parte da finalização, quando eu terminar de instalar a bancada e a ilha de porcelanato, tá? Então, fiquem ligados, é isso aí. Falou!